Olá, queridos. A Bíblia diz, através do apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo de número 13. Tiago 5,13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. O louvor é uma das coisas mais belas que o Senhor nos deu. Os louvores de Sião. Os louvores do povo de Deus, os louvores angelicais, está entre as coisas mais preciosas que o Senhor nos deu. Mas até o louvor tem o momento e o acaso certo. Hoje tem sido um dia difícil. Hoje nós ficamos mais pobres aqui na terra. Hoje nós perdemos, por enquanto, a presença da irmã Nilma. Irmã Nilma, esposa do pastor Paulo César, ou do cantor Paulo César, do riquíssimo Grupo Logos. Grupo Logos, para quem não conhece, na minha opinião e certamente da grande maioria, talvez é o único grupo evangélico cristão que seja unânime entre os crentes. Pela beleza e riqueza das músicas, pela profundidade do conteúdo das músicas bíblicas e pela seriedade do grupo. Não se encontra muitos grupos assim. Paulo César e sua esposa, ultimamente, nos últimos anos, iam para todo lugar, qualquer igreja que contactasse, que fosse possível eles chegar, eles iriam. Se hospedavam na casa dos irmãos, faziam questão de dizer, não, no hotel não, a gente não tem problema ficar na casa das pessoas. E é por isso que hoje, nas páginas de Facebook, muita gente, conhecidos meus, eu fiquei até com uma certa inveja, parece que eu sou o único que não tem foto com o Paulo César e com a Nilma. Muitos grupos cristãos nasceram influenciados por ele, muitos crentes
foram sensibilizados nos seus corações pelas músicas do Grupo Logos, Espírito Santo usando, pois suas letras são bíblicas. Está alguém sofrendo, faça orações. Depois disso, vem a notícia que Ravi Zacarias, um grande evangelista, pregador, apologeta, também hoje partiu para a eternidade. Para eles, felicidade. Para nós, para mim, inveja. E aí, no final dessa tarde, sabendo que alguns irmãos meus, colegas de ministério, pastores, em Guiné-Bissau, estão passando por duras dificuldades, entrei em contato com alguns e tentando arrancar deles, pois eles não estão aí suplicando ajuda, implorando e nem estão divulgando as suas necessidades. Eu tive que trabalhar um pouco para arrancar alguma informação pessoal. E conversando com alguns deles, como é que tá, irmãos? Apesar da proximidade que temos, como é que tá, irmão? Não, tá indo, tá bem, tá todo mundo difícil mesmo. Eu disse, não, mas eu quero saber como é que você tá, o suprimento da sua família. E a resposta de um servo do Senhor foi: não tá fácil, pastor. Eu só tenho uma refeição por dia. Eu estou com 2 meses de aluguel atrasado e o dono da casa já pediu a casa. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Eu lhe convido para orar comigo. Esse será o nosso louvor. O Deus que criou as lágrimas, o Deus que chorou já tantas vezes, Ele também se sente louvado quando oramos e choramos com honestidade. Por favor, ore comigo. Pelo nosso irmão Paulo César, seu conforto e consolo e seus filhos. Pela família de Ravi Zacarias. E especialmente pelos vivos que ficam. Os que partiram com Cristo estão muito melhor do que nós. Ore comigo pelos pastores, especialmente em Guiné-Bissau. E se lhe interessar se envolver com isso, até sexta-feira estou recolhendo recursos para enviar para eles. Porque somos um corpo. Temos que ser na prática. Somos em teologia ou em teoria, a não ser que sejamos na prática. Quando uma parte sofre, todo o restante deve sofrer. Você está achando difícil essa pandemia com a sua geladeira cheia? Assistindo aí aos seus canais de TV, internet à vontade? Vamos orar. Senhor, nosso grande Deus e Pai, em nome de Cristo eu te peço perdão, Senhor. Perdão por ter uma vida tão boa, tão rica e ter um coração tão pouco grato. Eu quero te pedir, ó Deus bendito, por mim e pela minha família, nos dê um coração sensível para as coisas do céu, do alto, do reino, da família da fé. Eu te peço pela família do Paulo César, Senhor, conforta e consola toda a família.
Obrigado por receber a nossa irmã, a tua filha Nilma, pois certamente ela foi recebida hoje. Conforta e consola a família de Ravi Zacarias, pois certamente ele está muito feliz. Te peço, ó Deus, pelos meus irmãos, teus filhos, teus servos em Guiné-Bissau, aqueles que alimentam o rebanho. Se os que alimentam não estão sendo alimentados, ó Deus, como é que vai ficar os que precisam ser alimentados por eles? Tenha compaixão, Deus, derrame da sua graça nos nossos corações, para que dos nossos corações transborde para eles. É o nosso louvor nesse fim de tarde. É o nosso louvor, Senhor. A nossa dor, a nossa lágrima, é o louvor que temos nesse dia e nesse momento. Em nome de Cristo. Amém. Amados, por pouco eu não desistia de fazer essa transmissão hoje. Mas eu vou fazê-la porque é a palavra de Deus, ela não pode parar por nada. Nem por risos, nem por lágrimas. A palavra tem que ser ensinada. A palavra tem que ser pregada. A palavra tem que ser exaltada. Pois certamente, se nós não insistirmos, até esses irmãos que partiram, se souberem disso, que paramos por causa da partida, da nossa dor, da angústia e tristeza pela partida deles, eles se entristeceriam. Então não é justo para com a memória deles, não é justo para com a palavra, não é justo para com Deus pararmos. É difícil, humanamente falando, o coração está cortado, mas temos que avançar. Por causa do Senhor, acima de tudo, mas também pela boa memória desses servos que amavam essa palavra. Oh, como amaram! Que o Senhor nos dê a graça de obedecer ao livro de Hebreus quando ele diz: atentem no fim da vida dos guias espirituais de vocês, imitem a fé que tiveram. E Deus nos dê essa graça, esse benefício. Por causa do compromisso com a palavra de Deus, vamos continuar o nosso estudo no livro de Efésios. Efésios capítulo 1, o terceiro parágrafo do livro de Efésios. Eu não vou voltar para o segundo parágrafo, nem para o primeiro. Caso você não tenha acompanhado e gostaria de ter acompanhado, vai lá no YouTube, no meu canal, Pastor Isaías Arruda, eu acho que é só Isaías Arruda, você vai achar lá, e lá estão a exposição de Efésios. Aí tem o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, e hoje é o terceiro parágrafo. Então, nesses parágrafos anteriores já foi explicado que os 3 primeiros capítulos de Efésios, os 3 primeiros capítulos, trata-se a respeito de o que o Senhor fez em nós, fez conosco, fez por nós, a partir de nós. E somente a partir do capítulo 4, 5 e 6, então é o que nós vamos fazer no poder de Deus, o que nós vamos fazer, devemos fazer, pelo que Ele fez conosco. Ok? Então ainda estamos no capítulo 1, vendo o que é que Deus fez conosco, por nós, para nós, a partir de nós e por aí vai. Ok? Então o terceiro parágrafo do capítulo 1 começa no versículo 15 e vai até o versículo 23. E diz assim a palavra do Senhor: por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações,
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Então, aqui está o terceiro parágrafo de Efésios 1, nos mostrando o que é que o Senhor tem feito em nós, por nós, conosco. E lembrando, quando eu digo conosco, eu não estou dizendo que ele fez em parceria, não. Estou dizendo que ele fez mesmo, nos pegou e fez em nós. O texto começa dizendo, por isso também eu. Ou seja, ele está voltando a sua mente a lembrar do que ele tinha dito anteriormente. Esse por isso quer dizer isso. Né? Por isso o que, Paulo? Por tudo que eu já disse anteriormente. O que é que ele tinha dito anteriormente? Que nós somos propriedade do Senhor, herança do Senhor, que nós somos selados pelo Espírito, que nós somos para o louvor da sua glória, que nós recebemos graça abundante, graça gratuita. Por isso tudo, também eu tenho ouvido a fé que há entre nós, entre vós. No caso é nós, os Efésios, depois nós. Ou seja, por causa de tudo isso, óbvio que também um dos grandes benefícios que Deus nos tem dado é a fé. A fé não é algo que se cria no ser humano. A fé não é algo que a gente encontra na religiosidade. A gente encontra na religiosidade pensamento positivo. A gente encontra na religiosidade descanso para uma consciência que muitas vezes pode ser enganada ou morta. Mas a fé que Deus nos deu, a fé que Ele plantou em nós, pois Ele é o autor e consumador da fé, conforme Hebreus 12, a fé que Ele plantou em nós, ela é muito mais do que um pensamento religioso, pensamento positivo. É tanto que ele está dizendo claramente nesse texto, a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Essa é a fé bíblica, essa é a fé verdadeira. Essa é a fé de fato de verdade. Essa é a fé. As outras é sentimento religioso, que pode ter algum valor nessa terra. Ok, não se nega isso. É melhor um indivíduo religioso nessa terra, é mais precioso, é mais importante, é mais útil alguém que é um religioso, um bom religioso, do que alguém que vive... Alguém está me ligando, por favor, não me ligue agora. Estava dizendo que é mais útil para a sociedade, tem algum valor social, alguém que é um religioso, um bom religioso, do que dos bares. Ok? Então, essa fé religiosa, ok, ela tem aí algum valor nesse século, nesse mundo. No entanto, a fé que tem valor aqui nesse mundo e no mundo por vir é a fé no Senhor Jesus. E por fé no Senhor Jesus, diga-se, compreenda-se, fé no senhorio de Jesus. Ou seja,
É uma fé que me faz viver como escravo de Jesus. É uma fé pela qual eu entendo que Jesus é o meu Senhor, que Ele conquistou esse direito como Criador e como bendito que me resgatou na cruz do Calvário. Então essa é a fé que Deus nos deu. Olha que preciosidade. Onde é que você ia arranjar isso? Em que comércio você iria arranjar? Já pensou se a fé fosse vendida em igrejas? São 70 dias praticamente já, sem que ninguém pudesse comprar, não é? As igrejas, os prédios estão fechados. Então essa fé se encontra no Senhor Jesus. Portanto, esqueça a fé no pastor, a fé no padre, a fé no Papa, a fé no Pedro, a fé na Maria, a fé no Paulo, a fé em Daniel, a fé no Moisés. Esqueça tudo isso, pois nada disso é a fé que tem valor eterno. A fé que tem valor eterno é a fé no Senhor Jesus. E essa é Deus que nos dá. Deus nos deu por meio de Cristo arrependimento, fé. Por meio disso, nós temos encontrado a ocasião de crer verdadeiramente em Cristo. Não somente a fé nos é dada por Deus, mas também ele diz depois, e o amor para com todos os santos. O amor para com todos os santos é um presente que Deus dá também para os que lhe seguem. Uma das coisas mais preciosas na carreira cristã, naqueles que seguem a Cristo, aqui está algo para você perceber, ok? Se realmente a vida de Deus está em você, quanto menos egoísta você é. Porque todos nós somos egoístas. Todos nós só queremos o que é nosso, para nós, para mim. Todos nós. Mas quando nós temos a Cristo, quando Ele de fato nos salva e coloca, implanta no nosso coração a verdadeira fé, a fé em Jesus, então é incrível o milagre dessa transformação. E passamos a amar todos os santos. É por isso que temos que ser sensíveis. Eu me dou muito. Eu não estou falando de me doar, não. É de doer mesmo. Eu me dou pouco. A minha doação pelos meus irmãos é pouca. Eu sinto muita dor, mas minha doação é pouca. Mas me dói o coração saber o que é que os nossos irmãos estão passando por aí mundo afora. E hoje, enquanto eu estava recebendo notícias de meus irmãos em Guiné-Bissau, o Senhor é que me controla, mas a vontade era de vender tudo e vender, ir para lá, vender uma parte das coisas, mandar para eles. Mas eu fui um homem muito egoísta, eu era muito egoísta. Esse amor por todos os santos é um presente do céu. Então, caro irmão, cara irmã, como é que está a sua preocupação com os outros à sua volta? Ou você é do tipo que fica na sua casa, com a sua geladeira farta, seus canais de TV à vontade, internet ilimitada, aí fica postando no seu Facebook, fiquem em casa. Você sabia que tem irmãos seus nesse mundo afora? Mesmo nesse país, mesmo nesse estado do Ceará, tem irmãos seus que se ficarem em casa eles passam fome? Eu não sei em que mundo você está vivendo, mas eu vivo num mundo caído. Um mundo caído no pecado. Isso quer dizer que existe desequilíbrio. É muito fácil a gente ficar dentro de casa, os que temos condições, agradecendo a Deus porque não estamos passando necessidade, e fechar o nosso coração e esquecer que não é todo mundo que tem esse privilégio. Mesmo no nosso estado, mesmo na nossa cidade,
tem gente com necessidades. Você não sabia disso, não? Saia de dentro da sua caverna. Abra os seus olhos para esse mundo desequilibrado. Ah, pastor, mas eu não sei onde é que tem. Pois venha dar uma volta comigo. Se você não souber e porventura morar perto de mim, vamos dar uma volta. Eu vou lhe levar em alguns lugares bem bacanas. Talvez você vai crescer um bocado. É o desafio que eu lhe faço. Uma das coisas que Deus faz naqueles a quem Ele salva, naqueles em quem Ele coloca fé no Senhor Jesus, é que Ele também coloca amor. Amor por todos os santos. Agora, tome muito cuidado. As coisas que Deus nos dá, elas são preciosas, elas são muito importantes, ricas, mas elas são cristal. Em dois sentidos elas são cristal. Elas são cristal no sentido de preciosidade, cristal é algo precioso, mas elas também são cristal no sentido de podem ser quebradas. A igreja dos Efésios, que aqui Paulo está dizendo que o Senhor deu para elas fé no Senhor Jesus e deu para elas amor. Essa igreja aqui é aquela que em Apocalipse 2:4 o Senhor diz para ela: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Olha como era a igreja. Ela tinha amor para com todos os santos. E lá em Apocalipse, algumas poucas décadas depois, o Senhor diz: vocês abandonaram aquele amor. Vocês não estão mais amando todos os santos. Estão amando a si mesmos, estão amando alguns, mas não estão amando todos. Sabe como é que se evidenciava o amor dos Efésios a todos os santos? Se evidenciou pela forma com que eles evangelizavam. Lá em Atos capítulo 19:10, diz que quando o povo de Éfeso, os Efésios, os crentes Efésios, aprenderam o evangelho, eles, através deles, o evangelho se tornou conhecido por toda a Ásia. E eles perderam esse amor, esfriaram esse amor. E o Senhor chamou a atenção deles, dizendo: se arrependam, vejam onde caíram e voltem às práticas das primeiras obras. Portanto, meus irmãos, irmãs, o Senhor tem te dado fé, tem te dado amor, ok, cuide bem, é cristal precioso, preciosíssima a fé, mas muitos têm esfriado nela, têm rachado, têm trincado e alguns têm quebrado o precioso cálice de cristal da fé. Muitos também têm quebrado o precioso cálice de cristal do amor. Oh, meus irmãos, não deixem o coração de vocês esfriar para com a fé, muito menos para com o amor. Não deixem, não fechem o coração de vocês. Em nome de Jesus eu lhe peço. É muito triste ver crentes esquecendo como estão as pessoas à sua volta. É muito triste ver crentes desperdiçando a época atual. Os dias atuais são dias excelentes, excepcionais de demonstrar a verdadeira fé e o verdadeiro amor. E muitos de nós estão se escondendo dessa oportunidade. Ah, pastor, mas é porque se a gente sair para socorrer as pessoas, a gente morre. É verdade. Por amor de ti, Senhor, somos entregues à morte o dia todo, diz o Evangelho. Seria muito melhor que nós que temos a Cristo morrêssemos para socorrer as pessoas e levar-lhes o Evangelho do que elas morrerem sem Cristo. Você não acha, não? Ou você acha que Nilma, que Ravi e Zacarias estão tristes de estar no céu hoje? O que você está dizendo é sério mesmo? É melhor que morram os descrentes? Eu prefiro que morra eu do que meus irmãos que ainda não têm a Cristo. Eu prefiro que morra eu
do que meus vizinhos que não têm a Cristo. Eu prefiro morrer do que qualquer pessoa que se julgue meu inimigo e que ainda não tenha a Cristo. Porque se eu morrer, eu só vou para casa. Mas se eles morrerem, para onde vão? Se você não se preocupa com isso, é porque teu coração ainda é profundamente cheio de egoísmo. Se você é do tipo que fica clamando, fique em casa, fique em casa, fique em casa, para que todo mundo não morra, pelo menos eu espero que você seja do tipo que procura os que não têm nada e dê-lhes um dinheiro, dê uma cesta básica e diga, vá para casa. Aí sim. Mas ficar só dando uma de intelectual, de preocupado com a saúde pública, só dizendo essas coisas sem fazer nada pelos outros, o nome disso é hipocrisia. O amor não reside com isso. O Senhor tem colocado no coração do seu povo fé e amor. Fé no Senhor e amor. A igreja de Éfeso foi criticada por esfriar o amor. Foi convidada a arrepender-se e voltar às práticas iniciais do amor. Pense nisso, se isso também não se aplica a você. Depois, no versículo de número 18, Paulo segue dizendo que Deus fez algo mais em nós. Ele já nos deu fé, já nos deu amor. Versículo 18 diz, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Agora, Paulo diz que há um chamamento para o povo de Deus. Há uma vocação, há um chamado. Sim, o texto diz no início que nós fomos eleitos, escolhidos, predestinados, e tudo isso tem a ver com a nossa vocação, nosso chamamento. O Senhor nos chamou de maneira eficaz, de maneira eficiente. Foi por isso que você atendeu, foi por isso que eu atendi. O Senhor não é o tipo de pessoa que fica chamando, e definitivamente alguém não vai ouvir. Não. O Senhor, quando chama, Ele dá um jeito para que haja resposta. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Esse é o chamamento do povo de Deus. É Deus que faz. É Deus que fez e continua fazendo com o povo de Deus. Ele chamou, Ele escolheu, predestinou, Ele glorificou, justificou. Percebe, irmãos, quanta coisa rica, bendita e eterna Deus tem feito para mim e para você, pecador. Em mim e em você, pecador. Glorifique a Deus pelos seus grandes benefícios. Mais na frente, versículo 22 diz, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Agora olha só o que Deus nos dá nesse parágrafo. Já nos deu fé, nos deu amor, nos deu um chamamento. E agora Ele nos deu o próprio Cristo. Ele o deu à igreja. Jesus é nosso. E no versículo anterior diz, a qual, essa igreja, a qual é o seu corpo. Então nós somos dele, assim como ele é nosso. Assim como ele é nosso, nós somos dele. Porque um corpo não pode ser dissociado sem que a vida se vá. Uma cabeça que sai do corpo, morre o corpo, morre a cabeça. Jesus Cristo e a igreja tornaram-se um corpo agora. Ele nosso, nós dele.
Quem fez isso? Quem foi que o deu à igreja? O Pai. Quem foi que deu a igreja para ele? O Pai. Isaías 53 diz: eu lhes darei muitos como a sua parte, a sua porção. É a igreja. Oh, quantos benefícios temos em Cristo. Quanta glória o Senhor tem dado ao seu povo. Quantos presentes temos recebido. O que é que deveríamos fazer, irmãos, todos os dias? Adorá-lo, agradecê-lo, exaltá-lo, bendizê-lo, pelos tantos benefícios que temos recebido. Portanto, nesse parágrafo, nesse pequeno parágrafo, nós temos que Deus nos deu fé no Senhor, não a fé religiosa, mas a fé verdadeira, a fé eterna, que é a fé no Senhor Jesus. Também nos deu amor e devemos zelar para que essa fé e esse amor, como cristais, não trinquem, não quebrem, não caiam. Também nos deu um chamamento, uma chamada, uma vocação. Nos deu também o próprio Cristo e deu-nos para Cristo. Quantos benefícios! Junte isso aos benefícios já elencados, já enumerados, já expostos nos 2 parágrafos anteriores. E quanta riqueza teremos? Já perceberam? Santos, fiéis, agraciados, pacificados, filhos, servos, abençoados, escolhidos, irrepreensíveis, predestinados, adotados, agraciados gratuitamente, remidos, redimidos, agraciados abundantemente, desvendados, herança, predestinados para o louvor da glória dele, selados, herança, propriedade dele, fé, amor, chamados. O próprio Cristo é nosso e nós somos dele. É muita riqueza, irmãos. Eu já falei isso antes, eu acho que eu estou só repetindo isso. É que chega a dar um espanto, uma certa gastura de quanto benefício Deus tem dado à sua igreja. E olha que isso é só o capítulo 1 de Efésios. Ainda falta o 2 e o 3, que só apontam benefícios que o Senhor tem feito no seu povo, para o seu povo, com o seu povo, para só depois no 4 ele dizer: agora eu quero que vocês façam algumas coisas para mim. Ó, irmãos, eu vou parar aqui. O estudo é inconclusivo, porque a gente vai continuar. Capítulo 2. Não tem uma conclusão, um fechamento. O fechamento é óbvio, é lógico. Sempre é esse. Uau! Uau! É queixo caído. Ó a profundidade da riqueza, ó a profundidade da bondade de Deus. Para comigo, terrível pecador. Para contigo, terrível pecador. Deus é bom. Eu sou ruim, você também, mas Deus é bom. Acolha, meu irmão, minha irmã. Acolha esses benefícios no seu coração. Acolha, acolha. Deixa eles entrar na tua mente, na tua alma. Acolha. Você está frio no seu amor e na sua fé? Acolha esses presentes do Senhor. Fortaleça-se, aqueça-se nessa fogueira. Você está frio nas coisas de Deus? Está afastado? Oh, não faça isso. Volte-se para esse Senhor. Ele é bom demais, Ele é tão bom que você ainda está vivo para ouvir o seu chamado. Volta, filho meu. Volta. Quebre qualquer coisa que for necessário, qualquer corrente, qualquer vergonha. Você está com medo de morrer por esse período de pandemia? Pare com isso. Pare com isso. Quem está nas mãos do Senhor só morre quando o Senhor quiser. Não tem nada nesse mundo que possa quebrar a ordem que Ele estabeleceu. No dia que tiver de partir, não tem quem impeça. Mas se não for o dia de partir, não tem quem apresse.
Povo de Deus, seja sábio e prudente. Proteja-se e proteja os outros. Mas não use isso como desculpa para a sua falta de fé, de amor e o seu temor dos homens. E com isso está perdendo o temor a Deus. Hoje à noite, às 7h30 da noite, teremos reunião, culto, aqui na minha casa. Todos os que quiserem vir, podem vir. E os que de bom grado, de sabedoria, sabendo que não podem vir porque são do grupo de risco e não quiserem vir, é compreensível. Mas mesmo esses, se quiserem vir, a casa está aberta. Porque todas as coisas, todas elas contribuem para o bem dos que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Ou nós esquecemos isso? Quantos benefícios o Senhor tem nos dado e quão pouco nós temos utilizado. Que Deus acrescente a tudo isso muita compaixão para com o seu povo. Vamos orar. Senhor, quantas bênçãos nos tem dado a Deus. Hoje nós vimos nesse parágrafo a fé em Cristo, o amor pelos santos, o chamamento divino, Cristo como uma doação tua para nós e nós como uma doação tua para Cristo. Quantos privilégios, quantas bênçãos. Me falta palavras, Deus, me falta raciocínio. Quantos benefícios o Deus Santo que Tu és tem dado a esses pecadores que nós somos. Ó Senhor, eu te peço que acrescente, duplique, triplique a sua compaixão, a sua paciência, pois nós somos muito fracos. Ajuda-nos, ó Senhor, a usar bem o que nos tem dado. Fortalece-nos nessa fé que nos deste, nesse amor que nos deste. Fortalece as nossas convicções nesse chamado que Tu nos chamaste. Nos ajuda a amar a cabeça que nos deste, que é Cristo. Pois sabemos que Ele tem amado muito o corpo que Tu deste para Ele, que somos nós. Oh, Senhor, fortalece o Teu povo, Deus, fortalece o Teu povo. Arranca do Teu povo o egoísmo, o medo da morte, o medo de qualquer coisa. Deixa só o temor a Ti. Eu te peço por qualquer um que está ouvindo ou que vai ouvir essa transmissão, esse estudo, ó Deus querido, e que está frio na fé, que está frio no amor, que está afastado, ó Deus querido e amado, ó Pai, traz de volta, Senhor. Traz de volta. Faz com que possa sentir de novo o sabor de andar contigo. Os passos firmes da fé, arranca qualquer mágoa, qualquer vergonha, perdoa qualquer pecado e transforma, muda para sempre. Eu te peço isso em nome de Cristo Jesus. Mais uma vez te peço, Deus querido, pela família do Paulo César. Conforta-os, consola-os. Pela família do Ravi Zacarias, conforta-os e consola-os. Pelos pastores em Guiné-Bissau, socorre-os. Através de nós, socorre-os. Em nome de Cristo. Amém. Se qualquer um de vocês quer suportar os nossos irmãos, ou seja, dar suporte aos nossos irmãos obreiros do Senhor em Guiné-Bissau, por favor, fala comigo. Alguns já têm se manifestado. E nós vamos, se Deus quiser, compartilhar, repartir um pouco do que temos com aqueles amados. Deus abençoe a cada um de vocês. Satisfação em estar com cada um de vocês. Bom estar com os meus irmãos aqui do Timbó. Outros aí, estou vendo os irmãos, me parece, lá do norte do estado. Uma satisfação muito grande, irmãos. Irmãos da Betel, um abraço muito grande, irmãos. Que bom que o Ednilton está escutando. Ednilton, Deus te abençoe e guarde o teu coração nas mãos dele. O Louro, lá do Antônio de Boa Fé em Redenção. Os irmãos de Aranaú. Irmãos, muito obrigado. Deus vos abençoe. Ruizinho lá na França,
Deus te abençoe, Rosinho. Tome teu coração para Ele. Estene, Djoca, cada um de vocês, meus irmãos. Sintam-se abraçados. Oremos uns pelos outros. Oremos uns pelos outros. Me perdoe não falar o nome de todos. Vocês têm me dado a alegria de ter tantos. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de nós. Boa noite.